Vamos então ao Salmo 32. Deixa eu aproveitar aqui e antecipar. É spoiler que chama, falar as coisas antes que aconteça? Né? Então, semana que vem, de manhã, a gente vai estudar, vamos fazer aqui a exposição do Salmo 46 pela manhã. E à noite eu volto a pregar, né? Só não decidi ainda qual salmo que eu vou compartilhar aqui com os irmãos. Mas semana que vem, hoje Salmo 32, semana que vem pela manhã Salmo 46 e à noite ainda vamos aguardar para que o Espírito de Deus nos conduza aí naquilo que Ele quer falar conosco. Muito bem, como eu já fiz a leitura aí do Salmo, logo no início do nosso culto, eu vou fazer algumas considerações preliminares, e aí então, à medida que eu for fazendo a exposição, a gente vai fazendo a releitura do texto, ok? Na leitura do texto, nós vamos descobrir, e isso é muito explícito, isso é muito claro, que o salmista, ele está enfrentando uma crise física e emocional, não é? E aí eu já preciso de antemão dizer para os irmãos, né, de forma, o bom senso tem que prevalecer sempre, que nem todo sofrimento, toda doença, ela tem uma correspondência direta com algum pecado. Nós vivemos num mundo caído, nós vamos enfrentar dificuldades físicas, emocionais, e isso enquanto Jesus não voltar e der um corpo transformado, no mundo transformado, está no pacote. Mas o Salmo é claro que o pecado de Davi teve como consequência uma crise física, uma enfermidade, e também um problema emocional grave, não é? E ele vai nos dizer nesse Salmo aqui, que isso permaneceu enquanto não houve a confissão do pecado. Então nós vamos aprender que o alívio, a cura emocional, e aí em algum momento nós vamos ter que trabalhar com uma questão chamada, a gente conhece, né, a psicologia nos ajuda a entender algumas coisas, como o psicossomático. Você vai somatizar no corpo algum momento de aflição emocional. Isso também está nas entrelinhas do texto aqui. Então o salmista, ele vai nos mostrar que o alívio, a cura, ela começa quando há uma confissão do pecado, um arrependimento honesto. E como nós estamos trabalhando aqui, crendo que o Espírito de Deus, Ele é mestre por excelência, e é Ele que faz com que nós entendamos de fato aquilo que precisa ser entendido, mas o texto bíblico, o Salmo, ele não está de forma aleatória. Isso nós já estamos trabalhando de alguma maneira aqui, não é? Que cada um dos salmos, ele tem uma razão sequencial, não é uma coleção que está largada de qualquer jeito. Para que isso fique claro para nós, o Salmo 32, ele é um convite para que nós cantemos louvor ao Senhor. Porque o Salmo vai mostrar que uma pessoa perdoada e curada, ela tem essa necessidade, pós o perdão, de louvar ao Senhor. E o que a gente encontra já no verso 1 do Salmo 33? Cantem de alegria ao Senhor. Então, mais uma vez, você percebe o didatismo da organização dos Salmos. No Salmo 32, ele convida a explosão, né, de alegria, a convocação para se louvar ao Senhor. E aí, após o convite, ele nos convida a louvar ao Senhor, para que a dinâmica do Salmo ela esteja aí completa, e a didática ela prevalece na organização. O Salmo 32, ele tem uma relação com o Salmo 51. Esses dois salmos, eles têm como pano de fundo o pecado de Davi com Betseba, fator que a gente vai mencionar daqui a pouquinho aqui, né? Mas o que acontece? O Salmo 51, ele vai nascer enquanto Davi, o Salmo 51, ele vai ser composto por Davi, enquanto Davi, ele está enfrentando o peso da culpa, né? A moral,
há um peso, e o Davi ele está clamando e reclamando, e eu lembro que eu falei aqui numa exposição dos Salmos, que muitas vezes a palavra reclamar não significa uma rabugice, né, de reclamar. Reclamar é clamar com mais intensidade, né? Reclamar mostra aí um desespero daquele que está clamando repetidamente. Então o Salmo 51, ele nasce quando Davi ainda está com esse peso moral, e ele está enfrentando as dores físicas e emocionais. Então você pode, num dado momento em que você julgar adequado, ler o Salmo 51. E o Salmo 32, ele é produzido depois que o Davi, ele é perdoado. E aqui, né, já vai uma informação importante. Irmãos, Deus, ele nos perdoa quando há uma confissão honesta. O problema é que muitos de nós não estamos preparados ainda para receber o perdão de Deus. Muitos de nós já fomos perdoados. Como diz Isaías, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, mas você ainda não se sente perdoado. O problema não é o perdão de Deus, o problema é emocional. Você precisa receber o perdão de Deus e crer. O que diz, por exemplo, o João em uma das suas cartas: se o seu coração te condena, maior é Deus que o seu coração. Essas questões, elas são importantes também. Muito bem, né? Então essas questões dadas aqui em questão do psicossomático, da dor física, emocional, essa correlação com o Salmo 51, qual é o pano de fundo? Muitos de nós aqui já ouvimos, ou pelo menos lemos de en passant, ou ouvimos em algum momento, que o Davi, no momento em que ele já gozava de uma prosperidade do seu reino estabelecido, em que os inimigos já não incomodavam tanto assim, ou seja, ele já está no momento político bastante importante, gozando de paz, na instauração do reino de Israel. Ele já expulsou a maioria dos seus inimigos. E aí então o texto do capítulo 11 de 2 Samuel começa dizendo assim: no tempo em que os reis saem para a guerra. O que significa sair para a guerra? É aquele período do ano, algum período em que o governo, o rei, tomava parte do seu exército para vigiar as fronteiras, para que não houvesse uma retaliação do inimigo. O Davi, como ele estava gozando de um período de paz, de segurança estrutural no reino, que foi fruto do trabalho dele e principalmente da bênção do Senhor, ele achou que não precisava ir ao campo vigiar, que era a sua obrigação. Ele ficou gozando de uma tarde de férias. E nesse momento, a Betseba aparece no lugar estratégico tomando banho. E Davi dá a seguinte ordem. Aliás, ele pergunta, né? Quem é aquela mulher? Um dos seus servos, já sabendo do problema de Davi, antes de dizer quem é a mulher, essa pessoa diz assim: rei, essa mulher é casada. Porque esse sujeito já sabia quem era o Davi. E eu citei aqui algumas vezes que houve um momento da vida do Davi em que ele é celebrado, porque ele de fato é um pastor responsável, que cuida do patrimônio da sua família, e ele enfrenta leões e urso, a ponto de ele rasgar uma fera com a mão. Essa é uma capacidade, uma valentia extraordinária. Mas o Davi não pode ver uma mulher. O Davi, ele taca uma pedra na cabeça do gigante e corta o pescoço dele. Mas miseravelmente ele está a todo momento vencido pelo olhar e a voz sedutora de uma mulher. A todo momento. E quando o Davi está envolto nessa cena e ele pergunta quem é a mulher, lembre-se que o Davi não deveria estar ali. Ele deveria estar no campo de batalha. E quando ele pergunta, ele diz assim: rei, não vai fazer besteira, essa mulher é casada. E aí o Davi, né, atendendo os seus apetites, ele não dá atenção e pede para trazer a Betseba, e aí então ele engravida essa moça. O problema, se é que tem um problema ainda maior, não é? Ele, depois do resultado desse pecado crasso, um homem que não consegue dominar os seus instintos mais primitivos, ele ainda chama o Urias,
que é o marido da Betseba, que está no seu lugar, trabalhando no campo de batalha, e o Davi, de forma sórdida, coloca esse sujeito na frente da batalha para que esse homem morra, e aí então não tem como saber de quem é o filho, porque não tinha exame de DNA, né? Obviamente. E esse é o Davi. E o Davi, cometendo esse pecado aqui, ele é confrontado. Essa história aqui está resumida e nós a conhecemos muito bem, lá no texto de 2 Samuel capítulo 11, 12, nos mostra uma coisa bastante importante, que não é o Davi, somos nós. O caso do adultério e do assassinato que o Davi cometeu, fica claro que um pecador, ele não teme a Deus. Ele pode até falar sobre o temor a Deus. Na verdade, um pecador que não teme a Deus, ele gosta, ele enaltece, ele adula muito mais a sua personalidade do que a Deus. Um pecador que ainda não conheceu os meios do arrependimento, ele não teme a Deus, ele adora a sua reputação. Muitos de nós não temos medo de pecar, nós temos medo de ser descoberto. Não é verdade? O que será de mim e de você se descobrir algum pecado? A nossa reputação será jogada na lata do lixo. Eu e você, nós temos que confessar diante de Deus que não temos o temor devido diante da santidade de Deus. Nós temos medo que descubram o nosso pecado. E Deus a gente usa como um álibi. E esse é o Davi. O Davi, ele é um homem que está ainda amadurecendo. É um homem em que a mão de Deus vai pesar para que ele entenda como as coisas devem ser ditas, ou como devem ser estabelecidas na relação de adorador e adorado. E esse caso mostra o quê? O Davi, assim como você, assim como eu, muitos dos nossos pecados, nós temos medo que eles sejam descobertos. Nós não temos medo de pecar. O que será da minha reputação se você descobrir os seus pecados secretos? O que será da tua reputação se alguém descobrir os teus pecados? Então nós temos que admitir, e o primeiro passo da confissão é confessar para Deus. Nós não temos medo de pecar, nós temos medo que descubram os nossos pecados. Quem adultera não teme a Deus, ele teme que a mulher ou o marido descubra o caso extraconjugal. O que rouba, ele não tem medo da santidade, ele não teme a santidade de Deus, ele não adora a Deus no seu procedimento, ele tem medo que descubram e a sua reputação seja lançada no esgoto da moralidade. Esse é o Davi. E aqui então nós já temos uma questão que deve incomodar a nossa consciência, a todos nós. Nós todos aqui precisamos colocar diante de Deus como confissão de pecado, se há algum pecado que eu tenho medo de ser descoberto, porque aí então você tem o primeiro diagnóstico. Você não ama Deus, você ama a sua reputação. Nesse caso, é uma contabilidade muito fácil. Você é Deus de si mesmo, e você é o idólatra da tua personalidade. Aquele que ama a Deus, coloca diante de Deus todos os seus pecados, ou aqueles desejos que vão aparecendo. Muito bem, isso aqui coloca muita coisa no lugar, ou pelo menos deveria colocar. Não tememos a Deus, idolatramos a nossa reputação. Irmãos, isso aqui por si só deveria causar um desespero em cada um de nós. Nós já deveríamos fechar a nossa Bíblia aqui, as Escrituras, e cair de joelhos e clamar: Senhor, tem misericórdia, para que eu não seja idólatra de mim mesmo e confesse os desejos mais secretos. E aí então, quando o Davi é confrontado pelo Natã, um profeta levantado por Deus, o Natã, ele confronta o Davi. Esse é o papel do profeta, ele confronta, e o Davi diz ao Natã: pequei contra o Senhor. Aqui você já começa a perceber que o Davi, ele já está começando a considerar e colocar as coisas no lugar. O pecado não é contra a Betseba e contra o Urias. Evidente que a mecânica da coisa, o desdobramento social, emocional, a morte é contra o sujeito.
né? A coisa é feita contra a pessoa, mas o Davi, depois de confrontado, ele vai dizer, ó, eu pequei contra o Senhor. E aí então, em resposta a essa confissão, o Natan diz assim, também o Senhor te perdoou do teu pecado, mostrando que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Aí então, meus irmãos, nós temos então esse salmo. Depois que o Davi recebe o perdão, ele vai escrever esse salmo de uma forma didática, de uma forma alternada, com uma declaração do que é o pecado e uma confissão e um testemunho, e é isso que o texto vai nos apresentar aqui. Então eu vou fazer uma releitura de uma forma muito ligeira, para que a gente perceba como que o salmo, que é uma poesia, ele está construído, porque é toda uma questão artística aqui. Então vamos lá. O verso 1 e 2, você tem uma declaração. Qual é a declaração? Ele vai dizer que a pessoa é feliz. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Ele está declarando isso. Você quer felicidade? Está aqui, ó, é uma declaração. Aí então, o verso 3, 4 e 5 é o testemunho. Então percebe que há uma intercalação. Ele vai colocando uma coisa em detrimento da outra, para que forme a poesia, e depois ele vai musicalizar, e é a obra de arte aqui. Então verso 3, o testemunho. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Aí então, o verso 6, você tem uma outra declaração. Portanto, que todos os que são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrados. Quando as muitas águas se levantarem, vocês não serão atingidos. E aí então, nós temos no verso 7, 8 e 9, outro testemunho. Está intercalando, né? Então vamos à leitura. Tu és o meu refúgio, ou meu abrigo. Tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não seja como o cavalo, não seja como o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. E aí então, a última alternância, a última declaração está no verso 10. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. E aí, o verso 11, ele está arrematando, que é aquele convite para adorar o Senhor. E aí então, o salmo seguinte, o 33, está a responsiva do convite, né? O salmo 33:1, cantem de alegria, mas o convite está aqui no apelo, concluindo toda essa alternância de declaração e testemunho. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos, cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Muito bem, dado aí, né, essas questões preliminares e a estrutura do texto, então vamos fazer uma breve exposição aí de alguns versículos, ou de algumas porções dele. Muito bem, vamos lá. O texto ele começa mostrando como uma pessoa pode ser feliz. Aliás, a felicidade, ela é um mote, ela é um objetivo de todos nós. Tudo que nós fazemos para alcançar a felicidade. A felicidade, ela é um objetivo de todos nós. Tudo que se faz é em nome da felicidade. E aqui é só para a questão de citar, só a título de informação. Não significa que estamos corroborando com isso. Mas quem mente, mente para ser feliz. Quem fala a verdade, fala para ser feliz. Quem trabalha, trabalha para ser feliz. Quem rouba, rouba para desfrutar e ser feliz. Então absolutamente tudo que se faz é com a intuição
de ser feliz. A felicidade, ela é uma busca do ser humano, e ela é uma busca de algo que em algum momento parece que nós já experimentamos e foi perdida. E onde que nós experimentamos a felicidade de forma plena e absoluta? Antes de Gênesis 3, quando nós tínhamos a comunhão com o Senhor de forma plena, antes da queda, antes do pecado, nós éramos perfeitos, e por isso, em estado de perfeição, nós desfrutávamos da condição plena de comunhão com o Senhor. E é justamente isso aqui. Eu lembro que em idos, nós cantávamos numa outra igreja um hino que dizia assim: ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Como eu digo, né, é cantado, não é assim. Até cantar já é uma angústia, né? Uma tristeza, né? A gente cantava: ó que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois é do meu coração. Nós estamos cantando esse hino, dizendo que nós temos saudade de estar no paraíso com Deus. Mas eu nunca estive lá. Eu não sei o que é o paraíso. Eu nunca tive geograficamente desse paraíso. De onde vem esse desejo, essa saudade de algo que eu não experimentei? Essa saudade de algo que eu não experimentei é o Espírito de Deus comunicando que há um paraíso, e eu tenho saudade para experimentar algo que transcende a vida que eu tenho. É isso que ele está dizendo aqui, ó. A felicidade, ela é um aspecto não físico. Agora, você não tem o lugar de felicidade, mas é claro que ele será restaurado e entregue a novo céu e nova terra, como nós aprendemos no texto de Apocalipse. Mas a felicidade, ela é algo que nós podemos desfrutar aqui desse estado da eternidade. Então, bem-aventurado, quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado, aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. O Davi, como nós lemos aqui, ele está falando, e ele tem lugar de fala. Ele não está falando como um teólogo, um pastor, um sacerdote que tem uma autoridade apenas para falar. Ele tem experiência, e ele passou pelo vale da sombra da morte, em que a sua alma, em que o seu espírito, em que o seu corpo, ele gemeu por conta do pecado. E agora, porque ele foi repreendido pelo profeta, ele confessou. E ele está então nos ensinando, como um professor, de forma didática, dizendo: ó, é feliz quem aprende a confessar os pecados. Como é feliz aquele que confessa os seus pecados. E aí o texto do verso 2 vai nos dizer o seguinte: como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa, em quem não há hipocrisia. Meus irmãos, nós vamos aqui no decorrer da exposição desse texto, ainda que de uma forma um pouco dinâmica, um pouco selecionando alguma coisinha aqui para trilhar nosso caminho, mas o que nós estamos aprendendo com a exposição do texto de Davi é que a alegria verdadeira, a alegria que nós estamos procurando, ela tem apenas uma origem, que é quando nós descobrimos verdadeiramente que o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, que não há uma hipocrisia no sentido de falar de um perdão no campo da hipótese religiosa. É por isso que a ênfase, quando nós estamos falando sobre as consequências do pecado e da salvação, a primeira coisa que você deve concluir com a exposição do Evangelho, a primeira notícia do Evangelho, ela não causa alegria. A primeira notícia do Evangelho, ela causa um profundo pesar. O Evangelho, no primeiro momento, ele denuncia, ele diz quem você é, ele deixa de forma explícita a tua condição de pecador. O Evangelho, a primeira notícia do Evangelho, não é que você será bem sucedido no que você vai fazer, no que diz respeito à tua profissão, ao teu casamento. Tudo isso é possível e factível, óbvio, mas quantos que ainda não confessaram o Senhor têm uma prosperidade bastante interessante do ponto de vista do acúmulo de bens? Quantos vivem uma vida como se não tivesse
um julgamento posterior. É o que Paulo diz: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então, aproveite a vida aqui. Parou de respirar, não tem julgamento, aproveite. E quantas pessoas nós conhecemos que vivem uma vida, como disse, se eu não me engano, no Salmo 73, o salmista, ele chega a ter até inveja. Senhor, o ímpio, ele é assim, eu não sou. E Deus repreende, então ele começa a entender que o valor da vida não está no acúmulo de bem. Tudo isso é importante e tem o seu lugar. Mas a primeira mensagem do Evangelho é que você é um pecador. A primeira mensagem do Evangelho é que você não tem um procedimento coerente com a vontade de Deus. Não foi isso que Pedro pregou no primeiro sermão da igreja em Atos 2? Vocês mataram Jesus. E Lucas, como um bom estilista das letras, sendo um bom médico, ele vai dizer em um dado momento do Sermão do Monte, que quando o Pedro está acusando a sua plateia de ter matado Jesus, o Lucas vai dizer que ao ouvir que eles são responsáveis pela morte do Cordeiro de Deus, uma flecha compungiu o coração deles. A ideia do texto que saiu originalmente da pena de Lucas é a ideia de que alguém usou um arco e uma flecha e atirou um dardo, e esse dardo atravessou o coração. Se você pudesse imaginar, pudesse minimamente compreender, não digo compreender, mas você pudesse sentir de alguma maneira uma flecha atravessando o seu coração. Imagine um utensílio, um objeto de madeira, de bambu, seja lá o que for, atirado, e ele atravessar o seu peito e rasgar o seu músculo cardíaco. Às vezes, quando a gente tem uma pontadazinha no órgão, seja por qualquer tipo de patologia ou por questões que são facilmente resolvidas, dá uma dor terrível. Imagine uma flecha atravessar o seu coração. Imagine alguém atirar uma flecha ou um punhal e furar o teu peito e o músculo cardíaco, ele ser atingido. É isso que o Lucas está dizendo lá em Atos, que quando eles ouviram, à medida que eles estão ouvindo a mensagem do pecado, uma flecha atingiu o coração, e eles não tiveram outra atitude, outra reação, a não ser gritar desesperadamente: o que faremos então? O que faremos então é o grito de desespero. É a aporia. A aporia é sem saída, não tem para onde ir. O Evangelho te confronta. Davi está sendo confrontado. E aí, quando os ouvintes do primeiro sermão gritam desesperadamente, quando sentem a dor física da flecha atravessando o músculo cardíaco, eles gritam: o que faremos então? Aí então vem a boa notícia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Portanto, a primeira mensagem do Evangelho não é de alegria. A primeira mensagem do Evangelho não é alvissareira. A primeira notícia do Evangelho é de tristeza. Você é um pecador, você é um idólatra de você mesmo. Eu sou inveterado e perdido pecador. Devemos estar tristes. A primeira notícia que traz alegria é confessar os pecados. Bem-aventurado, feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. Não tem outra receita, irmãos. Se você, ao terminar o culto, descer essa ladeira e virar a esquina para a direita ou à esquerda, você vai encontrar algumas drogarias que vão vender algum entorpecente, alguma droga, algum fármaco que pode te dar uma onda, que pode te dar alguma adrenalina, mas isso é apenas um efeito placebo. Isso é apenas uma adrenalina. O que você precisa é confessar os seus pecados no trono da graça, para que a graça de Deus te traga bem-aventurança. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas. E aí, vamos para o verso 3 e 4, que aí então o Davi, ele vai contar o testemunho, né? A declaração está aqui, o testemunho. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. E o verso 5:
ainda tem o verso 4. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu me perdoaste a culpa do meu pecado. A gente não pode perder aqui o contexto. Isso aqui surgiu, nasceu, teve origem com a repreensão do profeta, do Natã, não é isso? Bom, vamos tentar tirar alguma coisinha daqui. Então o caso que nós estamos trabalhando aqui, verso 3 e 4, agora tem um testemunho. O Davi, ele reconhece que o pecado tem consequências emocionais e físicas. Muitas doenças, elas têm origem emocional. É aquilo que nós chamamos de psicossomáticos. A ideia de que algo que se originou, uma tristeza, alguma preocupação que nasceu no nível emocional, ela te perturba tanto que no corpo ela se manifesta. É aquilo que nós estudamos numa matéria chamada antropologia, que o homem não tem corpo, alma e espírito. O homem é uma unidade. Quem é que peca? Corpo, alma, espírito, vontade? O homem. Quem é que é salvo? Corpo, alma e espírito? É o homem. É o ser holístico, é o ser completo. Quem é que gozará da eternidade com o Senhor? Corpo ou espírito? O homem. Quem que sofrerá? O corpo ou espírito? O homem. Não tem uma parcela de você. Não, é o homem todo. A graça, ela salva o homem todo. E quantos de nós, né? E aí é só a título de exemplo, por muita preocupação, lícita ou ilícita, sem discutir a questão aqui, acaba tendo um problema estomacal. Muitos de nós desenvolvemos uma úlcera, e a gente chama de úlcera nervosa. Você tem uma ferida no estômago. De onde vem essa ferida? Qual é a origem? De uma preocupação. Isso é o quê? Você, por conta das emoções, que ela não está curada, não está sã, então você vai somatizar. Aliás, a palavra soma, né, é a palavra grega para corpo. Então, somatizar, psicossomatizar. A ideia de que o teu corpo vai reagir de acordo com tuas emoções. O contrário também é verdadeiro, porque o Salomão, ele vai dizer o seguinte, que o coração alegre aformoseia o rosto. Ou seja, à medida que você desfruta de uma alegria, você fica mais bonitinho. Então alguém por prudência disse assim, pelo menos por questões estéticas, seja feliz, irmão. Pelo menos por questões estéticas, porque o coração alegre aformoseia o rosto. Então o Davi está dizendo que enquanto ele não confessou, olha o que acontece, verso 4, de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de quem, meus irmãos? A mão de Deus. É a mão de Deus que pesava sobre ele. É a mão de Deus que o preocupava, que trazia essa dor. E quantas vezes, lidando em clínica pastoral, ou conosco mesmo, ou numa conversa mais informal, nós queremos atribuir o pecado a uma hoste maligna. Não tenho dúvida que Satanás, ele é persuasivo, ele é maligno. Mas Jesus não morreu para que se expulse Satanás. Jesus morreu para que você se arrependa dos seus pecados. Jesus não morreu para que a pessoa seja liberta dos seus espíritos. Isso é uma questão posterior. Essa é uma questão extraordinária. O seu pecado, você muitas vezes e eu precisamos de algum bode expiatório. Foi o diabo. É você que é pecador, eu que sou pecador. Não tem espírito devorador. Você que é irresponsável na administração do seu dinheiro. Muitos de nós precisamos de um álibi. Foi o diabo. Não foi o diabo, foi o teu coração. Foi você que pecou. Enquanto você não reconhecer que Jesus morreu, não foi para expulsar demônio, foi para que você se arrependa dos seus pecados, você não vai conseguir entender que é feliz aquele que confessa os seus pecados. Se fosse o diabo, irmãos, não sou advogado do diabo, tenho o lugar adequado para nós falarmos, e a Bíblia ensina para nós vigiarmos. Mas se fosse o diabo, seria fácil resolver.
bastaria expulsar em nome de Jesus. Mas não dá para chegar em você, ou você em mim, e dizer: sai diabo, sai pecado, sai diabo. Pecado não, pecado precisa ser confessado. Eu diria que em proporções, e me entenda o que eu quero dizer, é mais fácil vencer o diabo do que vencer esse pecado autoritário que está aqui. O seu maior inimigo não é o diabo, é a sua natureza pecaminosa. É ele que te arrasta. Foi por causa do teu pecado que Jesus morreu na cruz. A possessão, ela é um caso extraordinário. Ordinariamente, são os pecados que traz o peso, a dor, a angústia. É o pecado que nos separa de Deus. Essa vaidade, essa idolatria que traz esse peso da infelicidade. Você não é triste porque você ganha menos do que você acha que deveria. Você é infeliz porque não crê na providência do Senhor. É muito ruim trabalhar só para ganhar alguma coisa. É uma escravidão trabalhar só pelo salário. É claro que todos nós precisamos melhorar nos seus parâmetros, mas na verdade, quando nós reclamamos, nós queremos justificar que nós somos idólatras, não cremos na providência do Senhor. Cada coisa tem o seu lugar aqui, mas o que Davi está dizendo é que ele reconhece o pecado e ele tem o quê? Consequência física. O pecado, ele tem consequências que nascem nas emoções, no espírito, e ele se manifesta na alma, no espírito, no corpo, melhor dizendo. Por isso que Paulo, lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, verso 29 e 30, nós conhecemos bem esse texto, que ele é lido comumente na ceia. Pois quem come e bebe sem discernimento do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre nós muitos fracos e doentes. Está vendo? Participa do corpo do Senhor sem confessar o pecado. É por isso que muitos de nós estamos doentes. E o texto diz: e vários já dormiram. Dormir aqui é um eufemismo, uma figura de linguagem para morrer, não é? Então, o texto, ele corrobora, ele está explícito. Muitas dificuldades, doenças, é porque nós não confessamos os nossos pecados. E aí, eu quero concluir essa parte aqui com essas linhas que eu rabisquei aqui, ó. Tradicionalmente, as pessoas aqui, sou eu e você. Nós nos arrependemos, ou as pessoas se arrependem de seus pecados quando caem enfermas. Irmãos, quando uma pessoa está enferma, ela se arrepende. Se você for, por exemplo, visitar alguém que está em estado terminal num hospital, e diga assim para ela sabe que está em estado terminal, diz, aceita Jesus, ela vai aceitar, irmãos. Mas depois vier um espírita, ela fala assim, ela aceita Allan Kardec, ela aceita duende, ela aceita o chazinho, ela aceita qualquer coisa. No desespero a pessoa aceita qualquer coisa. Não estou dizendo que não há conversões genuínas, mas na hora do desespero a pessoa quer se curar. Então muitos de nós nos arrependemos quando caímos enfermos, mas também tradicionalmente nós voltamos a cometer os velhos pecados que nos acometeu da doença, como se fosse uma troca. Quando eu estou sofrendo a consequência disso, eu confesso. Mas a questão não é confessar como um artista da fé, como um ator que está atuando no teatro da vida. Arrepender e confessar e se arrepender dos seus pecados. Alguns de nós, e aí é aquilo que eu rabisquei ainda aqui, alguns de nós são tão obstinados, tão cheios de desejos e prazeres perversos, que preferem morrer a serem saudáveis e bons. Irmãos, dura coisa é quando Deus nos confronta, e cada um sabe quando Deus confronta. Há um desconfiômetro, mais do que desconfiômetro, há uma sensibilidade inata. Nós sabemos quando Deus está nos confrontando, mas muitos de nós, pela dureza do coração, e Jesus falou isso no Evangelho, ele chama isso de esclerocardia. A ideia de esclero, a ideia de esclerose, a ideia de enrijecimento do coração.
eu não admito que eu estou errado. Esse é um problema, preferem morrer do que se arrepender dos seus pecados. E o Davi está dizendo, o caminho para a felicidade, o caminho para a alegria é confessar os seus pecados de fato e de verdade. E o texto ainda, ele é ainda muito mais eloquente, a poesia do Davi, no verso 3, ele diz, enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Essa ideia de definhar aqui, e aí o texto corrobora ainda, a ideia de que a seara em tempo de seca, ela vai definhando, vai acabando, vai sumindo. Mas a palavra que eu queria trabalhar aqui, apenas a título de informação, é gemer. Essa palavra gemer, ela tem uma ideia de um rugido de um leão agonizando. Imagine um leão, e o Davi, ele conhece muito bem esse contexto. Os textos informam que o Davi, ao pastorear, ele convivia com essas feras. E o Davi está dizendo que enquanto ele não confessava, os gritos de agonia que ele tinha interiormente, era como um leão agonizando. Imagine um leão morrendo e gritando, urrando, rugindo, um grito de terror. A ideia que está colocada aqui de forma poética, o leão ferido, e ele procura gritar, procura rugir, procura bramir, fazer o barulho, para que esse barulho da sua voz diminua um pouco do seu sofrimento. É mais ou menos quando pessoas que estão num contexto de desespero, elas gritam. E elas gritam tentando aliviar, como se o barulho da vocalização pudesse ser maior do que a dor. Mas a gente sabe que isso não é possível. É apenas uma atitude de desespero. E aí me vem à mente aqui uma ocasião em que uma família que foi próximo a mim, tanto do pastorado como da lida da vida mesmo, um irmão matou outro. Cena terrível. Um irmão matou outro e tem todo um histórico. E no dia quando o menino assassinado estava sendo colocado na viatura que conduziria, a mãe, ela urrava. Até de lembrar, arrepia até hoje. Porque a ideia do urrar é a ideia de que, quem sabe, o barulho me faça esquecer ou amenizar a dor. É o que ele está dizendo aqui. Enquanto eu não confessei, doía os meus ossos, doía o meu estômago, doía o meu corpo, e eu queria gritar para que a minha voz ela pudesse oferecer um alívio momentâneo, com fortes gemidos para tentar aliviar as dores do corpo e da mente, mas sem nenhum sucesso, não encontrava descanso. Um grito que atormentava quem ouvia, mas não aliviava a dor de quem sentia. O Davi está dizendo que quem não confessa os seus pecados, a mão de Deus, ela pesa de uma maneira que a dor ela é insuportável. E o Davi diz isso: é a tua mão que pesava sobre mim. Porque o sofrimento ele procede de Deus. É Deus que quer nos levar ao arrependimento. E por mais estranho que isso possa parecer, isso é graça. Se Deus está insistindo, ainda que numa dor física e emocional, é porque Ele não te abandonou nos seus pecados. Se o Pai ainda insiste em te corrigir, é porque há uma demonstração de amor. Como diz o próprio Paulo em Romanos, a alguns Deus entregou as suas próprias vontades. E quando Deus entrega algumas suas próprias vontades, não há sofrimento, porque esse já está perdido. Por isso que a vara da correção do Pai é uma demonstração de amor. Se você continua no seu pecado, se você não confessa o teu pecado, eu aconselho que você grite desesperadamente pela salvação em Jesus, porque você não é filho. Só é corrigido aquele que é filho. Aquele que não é filho, peca à vontade. Eu lembro que quando eu tinha minha patotinha de menino na rua, a gente fazia as bagunças.
E quando meu pai ia corrigir, ele não corrigia os meus amigos, corrigia a mim, porque os outros não eram filho. Então, você não precisa ficar preocupado por que outro roubou e não aconteceu nada. Se não aconteceu nada com ele, é muito provável que ele está no estágio em que não há retorno. Agora, se o seu coração está pesado, é o Pai te corrigindo para que você se arrependa dos seus pecados. É isso que o Davi está dizendo aqui. Bom, e aí o verso 5, ele diz assim: então, por que o então? Porque Deus pesou a mão, porque Deus trouxe a enfermidade, porque Deus castigou pela má conduta. Ele diz: então eu reconheci de ti o meu pecado, ou diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Uma ocasião, eu ouvindo um pastor pregar, é evidente que é a ilustração dele, né? Não tem como comprovar, mas o fato em si ele é muito ilustrativo. Ele dizendo que quando era moleque, ele e o irmão dele, o pai sempre corrigia, e ele sempre apanhava de forma severa, né? Para que se arrependesse dos seus pecados. E aí um dia, o irmão dele, que era mais velho, apanhava primeiro. E aí ele diz, né? Ele não sabia se é melhor apanhar primeiro ou depois, porque o efeito psicológico é terrível, né? Mas o próximo sou eu. Mas o que ele diz no sermão dele, falando da disciplina? Um dia ele percebeu que o irmão dele, quanto mais quisesse fugir do pai, da surra ou da cinta, mais espaço o pai tinha e mais ele apanhava. Então ele pensou: né? Não duvide de um moleque, irmãos, né? Um moleque é terrível. Ele pensou assim: já sei. Quanto mais o meu irmão corre, mais espaço tem, mais ele apanha. Então eu já sei, quando for a minha vez, eu vou correr para o meu pai, e vou abraçar a perna dele e começar a chorar e pedir desculpa. E foi o que ele fez. Quando ele abraçou as pernas do pai, o pai tentou bater e não conseguia. Falou: tá bom meu filho, tá bom meu filho, tá bom meu filho, você está perdoado. É isso que ele está dizendo aqui. Você é pecador, abrace as pernas do pai, para que o chicote não te alcance. É melhor chorar arrependido do que ter as costas cortadas pelo chicote, ainda que seja o chicote do amor. É isso que ele está dizendo. Então eu reconheci e confessei. Ele está revelando algo escondido. A cura começa com a confissão. É o que João escreve na primeira carta, no capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. A confissão dos pecados nos tira da condição de hipocrisia. A condição, melhor dizendo, de confissão, nos tira dessa vida de ator. Um ator insensato, que está no palco da vida, atuando como um adorador. Como é bonito, irmãos, ver uma igreja que adora, que ergue as mãos e até chora, mas eu não tenho olho clínico para saber se você está adorando de verdade. Dizem que, e a expressão, que lágrimas de crocodilo, né? A ideia de lágrimas de crocodilo, porque o crânio dele é chatinho assim, e as glândulas, elas estão perto da mandíbula, né? E quando ele está mastigando a presa, escorre lágrimas. Não é porque ele está emocionado, é questão mecânica. Ele não está com dó da presa, chora por causa da questão mecânica. E Deus sabe quando as nossas lágrimas são lágrimas de crocodilo. Eu posso impressionar você com um tom de voz piedoso, eu posso te convencer por uma série de recursos, mas eu não posso convencer ao Senhor daquilo que de fato eu não sou. Por isso que Davi está dizendo aqui: é melhor nós largarmos a mão da hipocrisia. E o verso 6, caminhamos aqui para o final, né? Eu vou dar uma aceleradinha aqui. Portanto, e aí, né, ele está dizendo: portanto, depois de tudo isso aqui, que todos os que são seus, são fiéis, orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Percebe? Ainda há oportunidade, você precisa se arrepender enquanto pode.
E aí no verso 6 ainda ele diz assim, ó: antes que as muitas águas elas te atinjam. A expressão muitas águas, ela é usada no Antigo Testamento para demonstrar uma dificuldade. Muitas águas é uma ideia de um tsunami, de algum peso, de uma massa de água que te surpreende. Antes que as águas da ira de Deus te surpreenda, é melhor que você se arrependa. Então, meus irmãos, a confissão é uma coisa séria. Precisamos desse abrigo, é o verso 7. E aí o Davi, ele sabe a dor que passou, e ele sabe a alegria da confissão. Verso 7: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das muitas angústias, e me cercarás de canções de livramento. Percebe? Ele está cercado. O que ele ouve são canções de livramento. O Senhor me livrou, o Senhor me salvou, o Senhor me perdoou. O que é isso senão a canção de alegria? Verso 8, aí tem a questão da instrução. Eu o instruirei e ensinarei. Está dizendo assim, ó, tudo isso que eu estou dizendo aqui, ela tem uma questão didática. Tudo que eu estou dizendo aqui é para te instruir. Onde? No caminho onde você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Irmãos, a arte de pregar, ela não deve falar ao coração, e entenda-se mente no sentido do eu verdadeiro. Ela fala no intelecto. Quem fala no coração, no íntimo, é o Espírito Santo. Então alguém pode dizer assim: eu ouvi a pregação, eu ouvi a exposição, mas não falou no meu coração. Irmãos, qualquer pregador, qualquer exposição bíblica, ela vai falar no seu intelecto. No coração quem fala é o Espírito. E aqui ele está dizendo: eu vou falar para te instruir. O Evangelho não é um suicídio intelectual. A fé não é um convite para uma vida embotada de conhecimento. O Evangelho nos convida à razão, à lógica. Aliás, a palavra lógica, ela aparece, por exemplo, em Romanos capítulo 12, apresenta o seu culto racional. A palavra racional é lógicos. É um culto que você está fazendo, sabe o que você está fazendo. Não é um entorpecente espiritual, que você dá 3 voltas, fala 2 ou 3 palavras esquisitas, e você cultua o Senhor. Não, o Evangelho te convida a uma reflexão intelectual. Você deve saber o que está fazendo. E aí, para corroborar com isso, olha o que ele diz: eu estou te instruindo, para que você ande no caminho. Eu aconselharei e cuidarei de você. Assim, irmãos, se você se sentir ofendido, todos nós, olha o que ele diz, verso 9: não seja como cavalo ou burro. Deixa de ser falta de inteligência. Por quê? Cavalo e burro só aprende com cabresto. Vem aqui, o que ele está dizendo? Alguns estão sofrendo porque Deus te amarra como burro. Você não deixou de ser filho, você precisa se arrepender dos seus pecados. Deus te amarra com cabeça e puxa de novo, né? Vem aqui. Eu sei que você deve ter caminhado por caminhos que não agrada, por caminhos que eu e você teríamos vergonha de falar aqui. Eu costumo dizer, e não tenho nenhum problema com isso, se você pudesse saber o que passa algumas vezes na minha vontade, você levantaria com o dedo e rista: saia daí. Eu não tenho problema de dizer isso. Eu luto com algumas dificuldades. Nós estamos no mesmo barco, somos humanos. Eu preciso lutar com muitas coisas, mas nós precisamos também aceitar o perdão do Senhor e crer. Como eu já citei aqui, se o teu coração te condena, maior é Deus do que o teu coração. E eu lembro que quando eu era pequeno, pode acreditar, irmãos, eu usava fralda. Eu fazia as minhas necessidades na fralda. E eu lembro como se fosse hoje. Eu tenho algumas memórias assim que me faz ser saudosista, né? Eu quase vejo as imagens, algumas coisas lá. E de fato, a gente tinha uma bacia em casa, grande, de alumínio, onde meu pai e a minha mãe me davam banho. E quando eu usava fralda, eu lembro, irmãos,
disso. A fralda não era nada agradável. Nada agradável. E minha mãe tirava a fralda. E ela pegava assim e colocava num lugar assim, né? Amarrava e jogava, depois ia jogar fora. Depois ela me colocava nessa bacia cheia de água e me limpava. Tinha que trocar a água algumas vezes. Mas quando ela ia jogar a água fora, ela me tirava. Ela não jogava junto. Porque a intenção do banho era limpar a minha sujeira. É isso que Deus quer fazer com você. Quer lavar você. Mas antes de jogar a água fora, Ele te tira da bacia e te abraça e joga a água fora. Deus não quer te jogar fora com os seus pecados ou com água suja. Mas para que isso aconteça, você precisa se arrepender dos seus pecados. Deus não te comprou na cruz do Calvário para te jogar como o resto de água suja. E depois de limpo, minha mãe ainda passava talquinho e colocava roupa nova. Isso é perdão da graça. Você tem vergonha dos seus pecados. E o fato de você ter vergonha e sequer querer lembrar, significa que você está arrependido dos seus pecados. Porque quem não se arrepende e não considera, está perdido, com o coração endurecido. Arrependa-se. Você é filho, você é irmão. Receba o perdão do Senhor. Você está perdoado. Vira a página. Ponto final. Tem uma nova história para continuar com o Senhor. Não deixe que aconteça como Davi, antes que você comece a gemer. Não precisa passar por isso. E aí ele caminha para o final, no verso 9, dizendo: não seja como o cavalo ou o burro, que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedece. O verso 10, ele ainda continua nos chamando de estúpidos, né? A palavra não está aí, mas o conceito está. Muitas são as dores dos ímpios. Ora, ele não começou dizendo: você quer ser feliz? Feliz é aquele isso. Se você não encontrou essa felicidade, como é que a gente chama essa felicidade em teologia? Na didática da exposição: legado da alegria soberana. O que é isso? À medida que você se arrepende dos seus pecados, há um prêmio de Deus. É uma alegria que vem do trono da graça e encaixa na tua existência íntima. E você tem uma alegria que não pode ser explicada. É uma alegria que nós chamamos de legado, de presente, de consequência, de herança da graça que salva. E aí, o Agostinho, falando sobre isso, ele diz assim: todo homem, qualquer que seja a sua condição, deseja ser feliz. Não há homem algum que não deseje tal coisa. E cada um deseja com tanto ardor, que prefere ser feliz acima de tudo o mais que se possa ter. Como eu comecei dizendo aqui. Por que eu estou repetindo? Porque ele começa o salmo: como é feliz. E ele termina no verso 11: alegrem-se. A ideia é a mesma, a persuasão é a mesma. E o Agostinho continua dizendo: todos queremos ser felizes. De fato, mesmo que deseje outras coisas, somente as deseja a fim de ser feliz. O que é outras coisas? Ainda que não queira Deus. Não querer Deus é uma tentativa de ser feliz. Mas ele está dizendo: esse não é o caminho. E aí eu vou caminhando para o final aqui, citando também o Lutero. O Lutero, num momento de muita angústia, no período da reforma, ele diz assim: se eu pudesse acreditar que Deus não estava irado comigo, eu pularia de alegria. E você pode pular de alegria pela mensagem do Evangelho. Se você crer que Deus te perdoou na cruz do Calvário, você pode acreditar que o Senhor te perdoou dos seus pecados. E o salmo todo, ele começa mostrando que é possível ser feliz. O seu corpo pode gemer, como uma fera agonizando, mas como é feliz aquele que confessa os seus pecados. E eu quero convidar aqui a Kátia para se preparando, para que nós entoemos um louvor sobre a graça. Enquanto ela caminha, eu queria concluir a exposição desse salmo dizendo: a graça que nos salva consiste em nos dar alegria em Deus.
é o legado da alegria soberana. O que pode ser mais atraente para o salvo senão a graça? Nós somos doentes, mas a graça cura. Nós somos preguiçosos, mas a graça nos anima. Nós somos limitados, mas a graça nos auxilia. Nós somos escravos, mas a graça nos liberta. Nós somos espiritualmente estúpidos como cavalos e mulas, mas a graça ilumina a nossa razão. Nós somos carnais, mas a graça nos torna espirituais. Nós somos profanos, mas a graça nos torna santos. Nós que fomos perdidos, agora somos filhos de Deus, pela bendita e preciosa graça do Senhor. A fartura de alegria na mesa do Senhor. E a maneira de receber não é estender a mão e tomar, mas abrir o coração e confessar. E eu queria junto com vocês, assim mesmo, sentados, curve sua cabeça. E se você conhece a letra dessa canção, cante conosco. Quando terminar essa vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de mãos. Um dia essa vida vai acabar, esperando pra me abraçar. há uma eternidade. E perguntarão a uma voz, voltados para mim: ó, conta-nos como você, irmão, Como nós chegaremos lá? venceu e chegou Como aqui. vamos vencer, se não E pela graça? falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que Foi por graça. este pecado a si mesmo se entregou. Foi pela graça. Foi graça, graça, A graça que traz refrigério, superabundante a graça que cura, foi graça, a graça que traz esperança, graça preciosa, não pelas obras, doce graça, mas foi pela graça do Senhor. Irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci Derrama e da tua graça, cheguei Pai. aqui. Nos leva ao arrependimento. Nos leva ao arrependimento, Senhor, para que possamos chegar, Senhor, naquele dia essa vida e ouvir a multidão perguntando como nós chegamos. Não há outra resposta a não ser foi graça. Foi graça, irmão, esperando preciosa e doce graça. Receba a graça do Senhor, a graça que te cura, a graça que te dá ânimo, a graça que te leva ao arrependimento, a graça que te traz à mesa do perdão e da comunhão. Arrependamos os nossos pecados para que consigamos o perdão, recebamos o perdão do Senhor. E cantarei em nome de Jesus. Jesus que me amou, e que por este pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Nós estamos chegando ao final desse culto. Pela graça de Nós vamos Jesus, terminar louvando ao Senhor assim como nós começamos. Cheguei aqui. Mas que mais do que o encontro, ainda que por mais especial que ele tenha sido, você não saia daqui
você experimentar o remédio da graça. Que a graça traga esperança. Que a graça cure as suas dores físicas e emocionais. Na mesa do Senhor, há abundância e generosidade suficiente para perdoar qualquer pecado. Vamos louvar o Senhor, em nome de Jesus.